Oi, voltamos! E se você está chegando agora, esse é o quadro principal do canal, onde a gente conta várias histórias sobrenaturais para vocês aí, que as pessoas juram que é verdade, e a gente acredita, né, produção? Oi, produção! A gente acredita fielmente. E na narrativa de hoje, eu trouxe algumas histórias relacionadas a fantasmas, então a gente tem lugares assombrados ou pessoas que tiveram encontros sobrenaturais de alguma forma. Alguns desses relatos as pessoas identificaram quem é o fantasma e em outros não. Bora lá? E o primeiro relato se chama Descobriu do pior jeito que viu um fantasma. O rapaz conta que na época ele estava trabalhando em um shopping, na lanchonete de um shopping, e ele estava no primeiro turno ali, abrindo a lanchonete. Nisso que ele está lá organizando as coisas, ele vê um amigo dele passando. E esse amigo dele trabalhava numa outra lanchonete. Eles estavam fazendo o mesmo turno, porém em lanchonetes diferentes. Devia ser praça de alimentação, né? Um trabalha em um, outro trabalha em outro. Parecia eu na minha adolescência, que eu ia pros amigos procurar emprego. Ia todo mundo junto, botava os currículos tudo no mesmo lugar. Enfim, ele tá lá, ele vê o amigo passando, ele cumprimenta de uma forma meio tímida, o amigo também, que ele diz que os dois eram muito tímidos, eram um perfil mais calado, assim, mais quieto, não eram duas pessoas extremamente extrovertidas. Então o amigo passa, ele logo percebe que o amigo tá indo fumar, que ele saía para fumar. Um cumprimenta o outro, passou. Passou, ele tá lá trabalhando, fazendo as coisas dele. Daqui a pouco um terceiro amigo liga. Que era amigo dos dois, era um amigo em comum. Aí ele liga e conta para esse cidadão que aquele fulano que passou para ir fumar tinha morrido naquela noite. É aquela velha história que a gente fala. O cidadão morre e volta para o trabalho. É, Por que que volta para o trabalho? porque Tanto lugar para ir, sim. depois que morre, volta para o trabalho? E detalhe, não foi só ele que viu. Todos os outros colegas de trabalho da lanchonete lá, que o menino trabalhava, todo mundo viu ele lá. Todo mundo viu ele chegar para trabalhar, ele dá oi para todo mundo, peraí, vou lá fumar e já volto. Todo mundo viu ele. Ele continuou fazendo a rotina dele, se bobear, ele nem percebeu que morreu. E podia até falar, ele tava lá abrindo a lanchonete, viu o cara passando, confundiu, sei lá, qualquer coisa assim, olhou de relance, mas não, várias pessoas viram. Voltou para trabalhar. Deus me livre. Deus me livre voltar para trabalhar? É, Gente. 2. Casa maldita. É a típica casa assombrada e é bem clichê pelo que ele conta. Olha lá. Ele não, ela é uma moça. Minha casa teve muita coisa acontecendo por um tempo e começou com as crianças. Meu filho mais novo era o principal alvo. Ele disse que a sua cama estava sendo sacudida. Sabe o que eu achei interessante? Já percebeu a quantidade de relatos que fala de cama tremendo? Antes eu achava que isso era uma coisa muito surreal, que era muito difícil de acontecer. Mas, meu, são vários relatos que a gente já trouxe aqui com cama tremendo. É bizarro, isso é muito mais comum do que a gente acha. No outro dia, coitado, ele tá tentando pôr o leite e é como se alguém batesse no braço dele, assim. E aí faz aquela meleca toda. Fantasma chato. No outro dia, só tá piorando. Só tá piorando. A cama que treme, derruba as coisas da mão. No outro dia, ela, que é a mãe, né, que tá contando o relato, tá deitada na cama, de repente alguém puxa as pernas dela. E ela fala que foi uma coisa tão assustadora que na hora ela não conseguia nem gritar. Ela ficou tão congelada, porque uma coisa invisível puxando suas pernas, gente, pelo amor de Deus, né? Quem é que aguenta? Você nunca mais vai se sentir seguro. E a cama é um dos lugares mais vulneráveis que a gente tá. Ela fala que o marido tava do lado, ela não conseguia nem chamar ele, acordar, fazer nada, porque ela ficou apavorada. Ela fala que aconteceu com ela também, esse negócio de cama que treme, cama tremendo. O fantasma que puxa seu pé, cama tremendo é o de menos, você quer saber? Brisas inexplicáveis, como se desse um vento do nada, com todas as janelas fechadas. E ela fala que continuou assim por um bom tempo, até os filhos dela crescerem e se mudarem. E isso me fez pensar uma coisa, será que não tinha um poltergeist na casa, não? Porque o poltergeist é a gente que cria, né? Não é um ser externo, pode ser um poltergeist. E isso é mais comum acontecer na puberdade. Tanto meninos quanto meninas. Independente.
Às vezes eram os filhos delas que estavam, os filhos ou um deles que estava criando um poltergeist. 3. Relato no Queen Mary, mais um. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e tem um outro relato. Queen Mary, como eu já falei antes, é um navio extremamente assombrado, tem zilhões de histórias acontecendo lá dentro. Vou trazer um especial falando sobre esse navio, ele tá atracado hoje, ele não navega mais, ele tá tipo um ponto turístico ali, tipo um hotel, o pessoal vai para visitar. Mas são inúmeros relatos e inúmeras investigações paranormais que já foram feitas lá dentro. Então se inscreve, né, se você não for inscrito, porque eu vou trazer um especial. Mas vamos lá. O relato começa assim. Quero começar dizendo que estava muito cético antes dessa experiência. Em 2011, minha mãe e eu visitamos o Queen Mary, um navio supostamente assombrado. Ele fala que nunca acreditou em nada, que na cabeça dele não tinha nada a ver, ele foi porque a mãe dele quis ir, e a última coisa que ele estava pensando é que ele ia entrar lá e ia encontrar um fantasma. Bom, aí ele fala que eles estavam na área externa, na área da piscina, e ele saiu para olhar, para dar uma volta ali e tal. E aí ele deu a volta, quando ele estava do outro lado da piscina, ele não estava sozinho, tinha mais gente com ele, mas não eram pessoas que estavam tão perto. A pessoa estava espalhada assim, não tinha ninguém realmente perto dele. E ele sentia como se alguém puxasse a roupa dele, um puxão, sabe? Tipo criança, assim, chamando a atenção. Só que ele olhava e não tinha ninguém. E aí, tipo, como ele não acreditava nisso, ele não ficou assustado na hora. Ele fez meio que, tipo, olhou assim, achou estranho, até imaginou que ele pudesse ter, sei lá, prendido a blusa em algum lugar, alguma coisa assim, não deu atenção. Daqui a pouco chega o guia turístico. E guia turístico, a gente sabe, eles vão apresentando, vão contando as histórias e tal. E dentre outras coisas que ele vai contando, ele termina dizendo que havia morrido uma menina naquela piscina e que a principal maneira que essa menina fazia para as pessoas saberem que ela estava lá era cutucar. As pessoas vão lá e ela fica puxando a roupa das pessoas, porque, olha, eu tô aqui. Esse guia podia ter falado isso antes das pessoas estarem ali na piscina, né? Aí ele termina falando que ele chegou lá cético, 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 e agora ele saiu crente, crente, crente. Sou um crente no paranormal. Porque, né? Era uma coisa muito específica. Muito específica. Exatamente. E foi o que ele falou. Como ele não acreditava, ele pensou, não tem nada aqui do lado, mas ainda assim, coisa de gente cética, né? Mas ainda assim, provavelmente, minha roupa encostou em alguma coisa. Não tem nada, mas encostou em alguma coisa e ficou presa. Mas não era, né? Enfim. 4. Juiz assombrado. Ele conta que trabalhou em um antigo tribunal que, sem dúvida, é mal assombrado. Já começa assim. Não sei se ele já achava, antes de ir trabalhar no lugar, que era um lugar assombrado, ou se as pessoas dizem isso porque é um lugar antigo. O fato é que ele fala que é assombrado. Ele fala que, historicamente, o prédio não era apenas um tribunal, mas sim um prédio onde antigamente ficavam todos os escritórios da cidade pequena, né? Do condado e tal, e a prisão. Então, tinha prisão também. E também já foi o cartório do condado. É cidade pequena, é um prédio que é tudo, entendeu? Serve pra tudo. E ele conta que lá várias coisas estranhas aconteceram. Pelo que eu entendi aqui, não era só ele que presenciava ocorrências perturbadoras, mas que num certo dia, até aí não tinha acontecido nada com ele, até que um dia ele estava sozinho lá e ele começa a ouvir um barulho de papel perto da mesa onde trabalhava um colega dele, que não estava lá. E era como se os papéis estivessem sendo embaralhados. Se fosse um barulho de um fantasma bagunçando tudo. Mas pelo que eu entendi, ele foi procurar e não achou nada. Não tinha nada desorganizado, não tinha nada fora do lugar. Num outro dia, ele estava lá conversando com esse colega, provavelmente só tinha os dois trabalhando ali. Era um prédio que servia para tudo, só devia ter 2 funcionários. Tava os dois lá conversando, trabalhando, fazendo qualquer coisa, e eles começam a ouvir batida na parede. Só que assim, era um fantasma muito chato, porque eles estão conversando e começa a bater. Quando eles param de falar, o barulho para. Quando eles começam a conversar, começa a bater de novo. Tipo, atrapalhando a conversa. É que nem esse povo na rua fazendo barulho que não deixa a gente gravar, né? Sim. Você liga a câmera e começa a fazer barulho. É a mesma coisa. E aí isso aconteceu várias vezes. Eles não conseguiam conversar, não conseguiam terminar. Aí uma hora eles se irritaram
E eles começaram, vamos parar com isso, não sei o que, como se estivesse falando com alguém. E o barulho parou. Eles deram a bronca no fantasma, o fantasma obedeceu. Sim. Olha que maravilha, pelo menos isso, né? No outro dia, o chefe dele... tinha um chefe também. Então, acho que tinha 3 funcionários. No outro dia, o chefe dele estava lá em cima, no andar de cima, e aí ele saiu para fazer alguma coisa. Quando ele voltou, os telefones estavam desligados. Eu acho que esse fantasma não queria deixar eles trabalhar, gente. Ele desliga o telefone, ele não deixa ninguém conversar, fica fazendo barulho, quer bagunçar papel, mesmo que na dimensão dele, mas quer bagunçar papel, ele não quer o negócio ali funcionando. A questão é, o lugar já foi tanta coisa, esse fantasma é o quê? É um ex-presidiário? O que que é? Difícil saber, né? É um prédio antigo que já foi várias coisas, vai lá se saber, mas claramente ele não quer a galera trabalhando lá, não. E por isso ele coloca como juiz assombrado, que foi o jeito que eles apelidaram o fantasma. Como lá, né, na época que ele trabalhava era um tribunal, depois de ser tantas outras coisas, era um tribunal, eles começaram a apelidar, sempre que acontecia alguma coisa estranha, eles falavam, foi o juiz assombrado. 5. Fantasma herói. É bom, fantasma que presta pra alguma coisa, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Em diversas ocasiões, parecia que o espírito dele estava cuidando de nós desde então. Ele não foi pra luz, ele ficou de anjo da guarda da família. Olha só o que aconteceu. Ele conta que numa dessas ocorrências, a sobrinha dele era pequenininha e estava num dos quartos dormindo lá em cima. Enquanto que a irmã dele estava com ele, que era a mãe da menina, estava com ele. No andar de baixo estavam os dois vendo TV e a menina dormindo lá em cima. A TV estava ligada, o barulho estava alto e eles não escutaram, mas essa menina estava engasgando lá em cima. Porque, gente nova não vai saber, mas bebê pequeno, você tem que tomar muito cuidado para eles não sufocarem, porque eles engasgam, eles vomitam, é normal, o sistema digestivo ainda está acostumando a ingerir alimento, a trabalhar. Então é muito normal isso, tem que sempre prestar atenção no berço, você tem que colocar de lado, porque se ele regurgitar e estiver deitado assim, pode voltar, ele pode engasgar, isso é comum, acontece. Então bebê pequeno, você tem que tomar muito cuidado com isso. Só que a menina começou a engasgar lá em cima, ninguém escutou porque a TV estava alta, e aí uma foto emoldurada do pai deles, esse tal pai protetor, de quando ele era, olha que específico, eles tinham uma foto emoldurada, tipo um quadro, uma foto emoldurada desse pai, quando esse pai era um bebê, estava na parede, e essa foto foi arrancada da parede. E ela estilhaçou inteirinha no chão, porta-retrato. Quadro, né? Era na parede, né? Porta-retrato, quadro. Quando eles saíram correndo para ver o que tinha acontecido, que eles chegaram perto das escadas, eles escutaram a menina engasgando lá em cima. E foi assim que eles salvaram a vida dessa criança. Gente, muito específico, né? A foto dele quando ele era bebê, para avisar que a bebê lá em cima estava sufocando. Gente, achei sensacional. Meio estranho a pessoa morrer e ao invés de ir pra luz, ficar lá na casa, né? Tipo, gente, não, por favor. Por mais que seja seu pai, cara, não fica assombrando, vai pra luz, né? Mas ele salvou a vida da menina. Virou um protetor da família, um ancestral protetor. Interessante, né? Pelo menos o que parece é que ele não fica atrás, né? Ele tá lá existindo. Fica quietinho, aí se precisa, ele aparece, tipo super-homem, assim, né? Põe a capinha e vem. Sim. Fantasma protetor, achei bem legal. E aparentemente não fica assustando ninguém, ele só aparece quando eles realmente precisam, porque que ele coloca, ele não explica quais foram as outras ocasiões, mas que em mais de uma vez houve uma interferência sobrenatural para ajudá-los de alguma forma e que eram coisas nesse sentido, que eles sempre percebiam, assim, acreditam que era o pai dele que estava ali ajudando e tudo mais. Interessante, né? É um fantasma legal, mas eu acho meio estranho, porque, tipo, imagina meu pai andando por aqui, eu não vou querer meu pai entrando no banheiro quando eu estiver lá, entendeu? Fazendo coisas íntimas, não dá, não é legal. Esses foram os relatos de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve para não perder outros vídeos como esse e coloca o raio da sua opinião aqui embaixo, que a gente fica comentando os relatos e ninguém comenta com a gente, isso é muito triste, estamos solitárias. Fala tchau, produção. Tchau.